Ele nunca acreditou em destino. Até ver uma cadeirante sendo ignorada no baile, ela achava que ninguém jamais a escolheria, até o CEO estender a mão para dançar. O que começou como um gesto simples virou um segredo capaz de destruir tudo. E quando a verdade veio à tona, o amor deles foi posto à prova. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Vitória Ferraz tinha 23 anos e uma relação complicada com salões de festa. Não porque não gostasse de música ou de gente, gostava das duas coisas. Só que de longe, do ângulo que restava quando o espaço não foi pensado para cadeiras de rodas e os convidados não foram treinados para olhar sem pena. Havia aprendido a distância certa entre ela e o resto do salão. Próxima o suficiente para não parecer que estava evitando, afastada o suficiente para que os cumprimentos rápidos fossem fáceis de dar e receber sem nenhum dos dois lados precisar inventar conversa depois. Era uma arte. Levou anos para aprender. O acidente havia acontecido aos 15, uma noite de estrada, um impacto, um motorista que não sobreviveu. Ela sim, mas sem os movimentos das pernas e com algo mais difícil de nomear do que a lesão física. O jeito como as pessoas passaram a olhar para ela a partir dali. Primeiro veio a pena, depois a proteção excessiva, depois a invisibilidade, porque às vezes é mais fácil não ver do que aprender a ver de forma diferente. O pai, Augusto Ferraz, era homem de empresas e decisões. Presente financeiramente, distante em todo o resto. Desde o acidente, o olhar dele carregava uma culpa que nunca foi dita em voz alta, mas que Vitória reconhecia de longe. A culpa de quem não estava lá e não sabe como voltar. Ele cuidava dela como se cuida de algo valioso, com responsabilidade, sem realmente escutar. Vitória havia aprendido a não esperar que isso mudasse. Naquela noite, o baile de formatura da universidade mais prestigiada da capital reunia o tipo de gente que frequentava lugares assim. Sobrenomes com história, vestidos escolhidos com 3 meses de antecedência, conversas que pareciam ensaiadas porque geralmente eram. Ela estava numa mesa afastada, perto da coluna do lado direito, com um copo d'água que já estava quente e a vista clara para a pista de dança. Ninguém havia se sentado ao lado dela em mais de 40 minutos. Alguns passavam e cumprimentavam, breve, educado, de pé. A forma de cumprimentar quem você não pretende incluir, mas também não quer ignorar completamente. Vitória conhecia essa forma de cor. A música era boa, a decoração impecável. Os lustres de cristal quebravam a luz em 1000 direções ao mesmo tempo. Ela olhava para tudo aquilo com o distanciamento calmo de quem já sabe o script. Foi quando ele entrou. Não pela porta principal, pela lateral, com aquela naturalidade de quem não precisa fazer entrada. Alto, ombros largos, terno escuro sem gravata, o tipo de presença que reorganiza um ambiente sem pedir licença. Heitor Matos, 31 anos, CEO de uma das maiores construtoras do país. Respeitado em reuniões e temido em negociações. O tipo de homem que fala pouco e decide rápido, e que por isso ocupa mais espaço do que o volume de palavras que usa. Ele estava ali pela irmã. Isabela havia insistido por semanas. Desde a morte do pai, ele não negava pedidos que envolvessem família. Uma regra não declarada que ela havia descoberto por acidente e usava com precisão. Heitor percorreu o salão com o olhar que tinha nas reuniões, avaliando tudo ao mesmo tempo, retendo o que importava, descartando o que não era relevante. O ambiente era exatamente o que esperava.
Pessoas demais tentando parecer naturais enquanto calculavam conversas. Música boa desperdiçada em fundo de superficialidade. Não era o tipo de coisa que o prendesse por mais de uma hora. Até que algo chamou atenção. A mesa da coluna do lado direito. Uma mulher sozinha. Cabelo escuro com um reflexo que apanhava a luz dos lustres. Postura ereta, expressão tranquila. Não a tranquilidade de quem está entediado, mas a de quem está olhando para tudo com atenção real. Bonita de um jeito que não precisava chamar atenção para ser notado. E completamente sozinha, em meio a 200 pessoas. Heitor não era o tipo de homem que ignorava o que despertava interesse genuíno. Cruzou o salão com aquela passada que não se apressava porque não precisava, parou diante da mesa e perguntou direto. Posso sentar? Vitória levantou o olhar. Por um 1/10 de segundo, a surpresa foi real. O tipo de surpresa que acontece quando você esperava o roteiro e alguém improvisa. Pode, ela disse. Ele sentou. Não do lado de fora, não na ponta, não na posição de quem se prepara para ir embora logo. Sentou como quem chegou para ficar. Você está na turma da Isabela? Ele perguntou. Conheço ela da faculdade, Vitória respondeu. Não somos próximas. Você também não parece que quer estar aqui. Não quero, ele confirmou sem cerimônia. Mas estou. Por quê? Isabela insistiu. Heitor, ele disse, estendendo a mão. Vitória! O aperto foi firme, breve, igual. Começaram a falar. Sobre a formatura, sobre a faculdade, sobre nada em particular. E então sobre coisas que deixaram de ser particulares gradualmente, da forma que acontece quando duas pessoas prestam atenção uma na outra de verdade. Ela era articulada. Pensava antes de responder e quando respondia era com precisão, não para impressionar, mas porque era o jeito dela organizar ideias. Tinha opinião sobre coisas que a maioria das pessoas nem parava para pensar e as defendia com aquela calma de quem não precisa de volume para ser levada a sério. Heitor percebeu isso nos primeiros 10 minutos e foi o pensamento dela que o prendeu. Não a beleza, não a situação, mas a qualidade de como ela via o mundo, o jeito como ouvia, como discordava sem precisar ganhar. O tempo foi embora sem que nenhum dos dois percebesse. Você já foi vista de verdade por alguém em meio a um lugar cheio e sentiu que aquilo valia mais do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. A música mudou. Uma melodia mais suave, o tipo que arrasta casais para a pista. Heitor se levantou. Vitória achou que ele estava indo embora. Era o movimento seguinte no roteiro que conhecia. A conversa terminava, ele agradecia. Tinha sido bom, boa noite. Mas ele estendeu a mão. Dança comigo? Ela ficou olhando para a mão estendida por um segundo inteiro. Por um momento real, específico. Quase acreditou. Depois, respirou fundo. Eu não posso, ela disse. Eu conduzo. Ele respondeu, natural. Você não precisa se preocupar com nada se não souber dançar. Heitor. O nome saiu mais sério. Ela afastou levemente a cadeira da mesa. E então, ele viu. A cadeira de rodas. Ali o tempo todo. O salão continuava ao redor deles. Música, conversas, movimento. Heitor ficou olhando por um segundo. Vitória o observava com aquele olhar que havia desenvolvido ao longo dos anos, o olhar de quem sabe exatamente o que vem a seguir e já organizou a própria expressão para lidar com isso. Mas o que veio não era o que ela esperava. Heitor arqueou levemente a sobrancelha, sem pena, sem aquele desconforto que faz as pessoas recuarem 2 passos físicos e 3 passos emocionais ao mesmo tempo, sem mudança alguma no olhar. Então vamos ter que improvisar, ele disse, porque não pretendo sair dessa pista sem você. Vitória piscou. Você está falando sério, sempre. Ela ficou olhando para ele. Vai ser uma dança diferente, ele acrescentou com aquela calma de quem está propondo algo completamente razoável. Provavelmente a melhor da noite, ela disse,
sem conseguir segurar o tom. Eu apostaria nisso. Pela primeira vez em muito tempo, um tempo que ela não saberia medir com precisão, porque havia aprendido a não contar, Vitória sorriu sem nenhuma reserva, segurou a mão dele e aceitou. A música começou de verdade. Heitor conduziu a cadeira com uma naturalidade que não era técnica, era atenção. O tipo que vem de prestar cuidado real no que o outro precisa, não no que você imagina que precisa. Firme onde precisava ser firme, suave onde havia espaço para isso. Vitória acompanhava com o olhar, com o sorriso, com aquele calor que não sabia mais onde colocar. Ao redor deles, o salão foi silenciando. Não de uma vez. Aos poucos, conversa por conversa, até que o som dominante era a música e o som dos passos de Heitor no piso de madeira. Os olhares mudaram. Não era mais aquela curiosidade que Vitória reconhecia. O olhar de quem procura onde encaixar o que está vendo. Era algo diferente. Mais quieto, mais presente. Respeito. No fundo do salão, Augusto Ferraz havia chegado mais cedo do que avisou. A reunião havia terminado antes. Entrou em silêncio e foi procurar a filha com o olhar. Encontrou ela na pista. Ficou parado. Não havia movimento físico da parte dela. Os pés que não respondiam. A cadeira que girava sob as mãos de um homem que ela acabara de conhecer. Mas havia algo que ele não via na filha fazia tempo. Leveza. O tipo que não é fingida. Quando a música terminou, os aplausos vieram. Fortes, sinceros, inevitáveis. Vitória ainda segurava a mão de Heitor quando percebeu que havia gente olhando. Apertou levemente sem perceber que apertava. Ninguém nunca me chamou para dançar antes, ela disse, mais baixo do que pretendia. Heitor a olhou. Então estavam todos errados esse tempo todo. Uma presença se aproximou. Passos firmes, seguros. Vitória virou levemente o rosto. Pai. Augusto parou ao lado da cadeira. O olhar foi para ela primeiro, depois subiu para o homem de pé ao lado. Os dois homens se encararam. O tipo de silêncio que contém reconhecimento. Esse é o Heitor, Vitória disse com naturalidade. Ele me chamou para dançar. Augusto estendeu a mão. Augusto Ferraz. O aperto veio. Heitor Matos, 2 segundos de contato, firme dos dois lados. Nos 2 segundos seguintes, ambos souberam exatamente quem o outro era. Empresas gigantes, mesmo setor. Mercado imobiliário de alto padrão. Concorrentes diretos. Vitória percebeu a mudança no ar antes de entender de onde vinha. Algo sutil, uma temperatura diferente, um aperto nos ombros do pai, um silêncio que durou 1 segundo a mais do que deveria. Mas não entendeu. Sua filha é uma ótima dançarina, Heitor disse, com aquela calma que não precisava de pressa para ser firme. Augusto olhou para Vitória por um instante. Boa noite, disse para Heitor. Não houve mais conversa. Com cuidado, ele colocou as mãos na cadeira da filha. Vamos. Do lado de fora do salão, o ar era mais frio. Vitória deixou o silêncio durar alguns passos antes de quebrar. Você não gostou dele. Augusto respirou fundo. Fique longe daquele homem. Por quê? Ele olhou para a frente. Porque não é alguém que você deve ter por perto. Isso não responde nada. É suficiente. O tom encerrou o assunto. Mas não respondeu coisa alguma de verdade. Do outro lado da cidade, Heitor saía com a irmã. Isabela havia percebido que estava falando sozinha. É a menina, né? Qual delas? A única com quem você passou mais de 10 minutos conversando. Silêncio. Ela sorriu de lado. Sabia. Você não sabe de nada. Sei sim. Você nunca fica com aquela expressão. Qual expressão? Essa, ela disse, apontando para o rosto do irmão. De quem está com a cabeça em outro lugar e não quer admitir. Ela não é da minha turma. Isabela continuou, mas todo mundo conhece. Por quê? Porque é boa.
Melhor que muita gente que se acha melhor. Heitor assentiu levemente. E ela sempre foi assim, ele disse mais devagar. Na cadeira. Isabela entendeu o que ele estava perguntando sem perguntar. Não, ela disse. Foi depois. Você sabe o que aconteceu? Não muito. A gente não é próxima. Ela deu de ombros. Mas ela não fica atrás de ninguém, nem deixa ninguém tratá-la diferente. Heitor ficou com aquilo. Mais tarde, em casa, o silêncio tinha uma qualidade diferente da festa. Ele tirou o relógio e colocou sobre a mesa. A cabeça, porém, continuava lá, na forma como ela havia sustentado o olhar quando viu a cadeira. Não defensiva, não desafiadora, apenas aguardando para ver o que vinha a seguir. No jeito como o sorriso havia chegado devagar, como quem não estava acostumada a deixar chegar rápido. Não era só a beleza, não era só a situação. Era outra coisa, algo que ele não tinha nome ainda, mas que ocupava espaço com uma persistência que não combinava com eventos de uma noite. E pela primeira vez em muito tempo, Heitor Matos não estava pensando em negócios, estava pensando nela. Do outro lado da cidade, Vitória havia pesquisado o nome. Não demorou muito. Heitor Matos, CEO do Grupo Matos Incorporações, aparecia em dezenas de resultados. E então apareceu o outro nome, Ferraz Incorporações, os dois maiores nomes do mercado imobiliário da capital, concorrentes diretos, rivais. Vitória ficou olhando para o teto com aquela expressão de quem chegou numa conclusão que não queria, mas que era inegável. Se as chances já eram pequenas, agora eram zero. Uma semana passou. Heitor não tirou Vitória da cabeça em nenhum dos 7 dias. Não de forma dramática. Ele não era dado a drama. Mas ela aparecia. No intervalo entre uma reunião e outra, no momento antes de dormir, quando o trabalho finalmente parava de ocupar todo o espaço. Era persistente, do jeito que são as coisas que têm substância. O problema era o nome dela. Numa manhã de quinta-feira, Isabela apareceu sem avisar. Um hábito que ela tinha e que ele havia desistido de combater. Eu sei o número dela, ela disse, sentando na cadeira do lado. Heitor não levantou os olhos dos documentos. De quem? Você sabe de quem? Silêncio. Isabela. Heitor. Não. Por que não? Porque a situação é complicada. A situação é simples, ela disse. Você gostou dela. Ela gostou de você. O resto é desculpa. O pai dela é meu concorrente direto. O pai dela não é ela. Heitor colocou a caneta na mesa. Olhou para a irmã. Isabela sustentou o olhar com aquela calma específica de quem sabe que está certa e não precisa de volume para provar. Você recusa contratos todos os dias, ela disse. Você separa o que é negócio do que é pessoal quando convém. Por que nesse caso você não consegue fazer o mesmo? Ele ficou quieto. Eu vou dar o número a você, ela disse levantando. O que você faz com ele é problema seu. Colocou um papel sobre a mesa e saiu. Heitor ficou olhando para o papel por um longo momento. Depois o virou e continuou a reunião que não havia acontecido. Do outro lado da cidade, Vitória estava no jardim quando o celular vibrou. Número desconhecido. Vitória. Quem fala? Heitor. Ela ficou quieta por um segundo inteiro. Como você conseguiu esse número? Minha irmã tem os próprios métodos. Isabela. Ela. Como você está? Bem, ela respondeu, com aquela cautela de quem ainda está avaliando. E você? Pensativo. Sobre o quê? Sobre por que a conversa mais interessante que tive em meses aconteceu num baile de formatura que eu não queria frequentar. Vitória ficou olhando para o jardim. Você sabe quem meu pai é. Sei. E o que ele representa para você no mercado. Sei disso também. Então você entende por que isso é complicado. Entendo, ele disse. E liguei mesmo assim. O que você quer, Heitor? Quero te ver.
Ele respondeu direto. Sem o salão ao redor, sem música de fundo, sem o seu pai aparecendo no momento errado. Só conversar, ela disse. Por enquanto, o que acontece depois depende de quanto a conversa for boa. A conversa vai ser boa, ela disse antes de poder filtrar. Uma pausa de 1 segundo. Eu contava com isso, ele disse. Você sabe que meu pai não pode saber disso, ela disse. Por enquanto, ele confirmou. E você não tem problema com isso? Tenho, ele disse, com uma honestidade que ela não esperava. Não sou o homem de esconder nada por muito tempo, mas entendo que o tempo certo para algumas conversas não é agora. Ela ficou quieta. Tudo bem, ela disse por fim. Amanhã, ela confirmou. Heitor desligou, ficou com o celular na mão por um momento. Depois voltou para os documentos. Mas havia algo diferente no peso do dia. No dia seguinte, eles se encontraram num café discreto, num bairro que não era o de nenhum dos dois. A escolha havia sido de Heitor, um lugar onde o nome Ferraz e o nome Matos não significavam nada para o garçom que trouxe o cardápio. Vitória chegou primeiro. Havia escolhido uma mesa de canto com acesso fácil, como fazia sempre, com aquela antecedência de quem aprendeu que chegar cedo é menos sobre pontualidade e mais sobre não ter que pedir espaço na frente de todo mundo. Heitor entrou 6 minutos depois. Varreu o ambiente com o olhar, achou ela e foi na direção sem hesitar. Aquela passada direta que ela já reconhecia. Você chegou antes, ele disse sentando. Prefiro assim. Por quê? Porque escolher a mesa é mais fácil do que mudar de lugar depois de já sentar. Ele ficou com aquilo por 1 segundo. Faz sentido, disse, sem nenhum tom especial, só registrando. Ela notou o sem nenhum tom especial. Era diferente do que costumava encontrar. As pessoas geralmente respondiam com excessiva compreensão, como se qualquer adaptação prática da parte dela fosse um feito extraordinário. Heitor havia recebido a informação como recebe um dado objetivo, útil, arquivado, seguinte assunto. O que você pediu? Ele perguntou, olhando para o copo dela. Chá de gengibre. Por preferência ou por hábito? As duas coisas. Ele chamou o garçom e pediu um café. Ficaram em silêncio por um momento. Não o silêncio desconfortável de duas pessoas que não sabem o que dizer, mas o tipo que existe antes de uma conversa que já sabe que vai ser boa. Me conta sobre você, ele disse. Você já me viu em 4 horas de baile. Vi uma versão, ele respondeu. A versão que existe quando tem salão ao redor. Eu faço design gráfico, ela disse. Freelance por enquanto. Você gosta. Gosto de resolver problemas visualmente, ela respondeu. É o que é design na prática. Pegar algo confuso e fazer sentido de forma que as pessoas entendam sem precisar explicar. Como você entrou nisso? O acidente foi aos 15, ela disse, com aquela naturalidade de quem não evita o assunto, mas também não o usa como abertura. A fisioterapia durou anos, muito tempo parada, muita cabeça funcionando. Comecei a desenhar por ocupação, virou vocação. Você transforma limitação em habilidade, ele disse. Eu transformo tempo disponível em prática. Ela corrigiu, sem dureza. A limitação é uma percepção de fora. Ele ficou quieto por 1 segundo. Ponto para você, ele disse. E ela percebeu que ele havia dito isso com prazer genuíno. O prazer de alguém que gosta quando é contestado com razão. A conversa foi por horas. Ele contava pouco sobre si mesmo, não por evasiva, mas porque era do tipo que pergunta mais do que fala. Quando ela retribuía as perguntas, respondia com aquela precisão de quem não tem tempo para rodeio, mas também não confunde direto com frio. Quando saíram, a tarde havia mudado de luz, aquele amarelo mais fundo de fim de tarde que deixa tudo com bordas mais definidas. Heitor foi até o carro dela, ajudou com a cadeira com aquela naturalidade que ela ainda estava aprendendo a receber sem tensionar.
Não havia gesto condescendente, não havia superatenção que transformava um ato simples em performance. Era só ajuda, do jeito que se ajuda alguém com uma mala pesada. Quando ela estava dentro do carro, ele ficou de pé na calçada. Amanhã? Você tem reunião às 4, ela disse. Amanhã não tenho. Ela ficou olhando para ele pela janela. Tudo bem, ela disse. E foi. No espelho retrovisor, ela o viu ficar parado na calçada até o carro virar na esquina. Os encontros foram ganhando ritmo, não de forma declarada. Acontecia porque os dois queriam que acontecesse. E os dois eram diretos o suficiente para não fingir que não queriam. Cafés diferentes, um parque que Vitória conhecia com bom acesso, uma vez uma livraria que tinha rampa e mesas baixas no fundo. Em cada lugar, a conversa continuava de onde havia parado. Era isso que prendia Heitor. Não havia ponto de chegada. Não havia o momento em que você termina de conhecer alguém e percebe que não tem mais o que descobrir. Com Vitória, cada resposta abria outra pergunta de interesse real. E havia algo mais. Nos momentos entre as conversas, quando o assunto pousava por um segundo, havia uma qualidade específica no silêncio entre eles, do tipo que existe quando duas pessoas estão presentes no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem precisar preencher o espaço. Numa tarde de sexta-feira, eles estavam numa mesa de café ao ar livre quando uma folha soltou de uma árvore próxima e pousou no cabelo dela. Heitor estendeu a mão. Pegou a folha com cuidado, os dedos passando levemente pelo cabelo dela naquele gesto, rápido, mas presente. Vitória ficou quieta por um segundo. Não era que o toque a surpreendeu. Era que não havia hesitação antes, nenhum cálculo, nenhum excesso de cuidado, nenhuma pergunta implícita se era apropriado. Era só natural. Você faz isso sempre? Ela disse. Fazer o quê? Agir sem pensar muito. Quando é certo, ele respondeu. Penso antes das decisões que têm consequência, não antes das que têm significado. Qual é a diferença? Consequência é resultado, significado é o que fica. Era o tipo de distinção que ela não esperava que ele fizesse. A semana seguinte trouxe a primeira vez que Heitor apareceu na casa dela. Tinha combinado buscar Vitória para uma exposição num museu. Augusto não estava em casa. Heitor entrou, cumprimentou a empregada e foi guiado até a sala onde Vitória estava terminando um trabalho no computador. Ela o ouviu chegar. 2 minutos, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Ele ficou de pé perto da porta, olhando para o ambiente. A sala tinha aquela organização de quem pensa muito sobre onde as coisas ficam, não por obsessão, mas por necessidade convertida em hábito. Tudo no alcance certo, tudo com lógica de uso. As paredes tinham alguns trabalhos dela, impressões de projetos, uma aquarela grande, um painel com colagens. Ele ficou olhando para a aquarela por um tempo. Você fez isso? Ele disse. Fiz. Quando? No primeiro ano de fisioterapia. Uma pausa enquanto salvava o arquivo. Era o jeito de não pensar no que não voltava. Você já transformou algo que era para te quebrar no que mais te define? É sobre isso que essa história fala. A exposição foi boa. O museu tinha rampas, espaços amplos, elevadores que funcionavam. Vitória navegou pelo ambiente com aquela desenvoltura que Heitor havia aprendido a reconhecer. Ela sabia onde estava o obstáculo antes de chegar nele. Ficaram 2 horas percorrendo as galerias. Numa sala com instalação sonora, onde o som de fundo tornava a conversa mais íntima por necessidade, ele inclinou levemente o corpo na direção dela para ouvir o que ela dizia. O ombro dele quase encostou no dela. Quase. Mas Vitória sentiu o calor da proximidade mesmo sem o contato. Ela não se afastou. E ele não se afastou. Ficaram assim, olhando para a mesma instalação,
próximos o suficiente para que a ausência de contato fosse tão presente quanto o contato teria sido. Quando saíram, a tarde havia esfriado. Foram para um restaurante pequeno, sem reserva, sem cerimônia. Em determinado momento, os cotovelos dos dois estavam apoiados sobre a mesa ao mesmo tempo, os rostos mais próximos do que tinham sido até então, não por intenção declarada, mas pela física natural de duas pessoas que foram se inclinando em direção a uma conversa. Nenhum dos dois recuou. "Você me intriga", ela disse. "Por quê?" "Porque desde a primeira noite você nunca me tratou diferente. Nunca me olhou com aquela coisa." "Qual coisa?" "A pena", ela disse, direta. "Você nunca teve, e é raro." Heitor ficou olhando para ela. "Você não precisa de pena", ele disse. "Você precisa de espaço para ser quem você é. São coisas completamente diferentes." Os olhos dela ficaram um segundo mais brilhantes. Ela desviou o olhar para a mesa. "Você fala como se fosse simples." "É simples", ele disse. "O que não é simples é a maioria das pessoas não conseguir fazer a distinção." "Obrigada", ela disse. "Por quê?" "Por enxergar a diferença." Ele ficou olhando para ela por um segundo mais longo do que a resposta precisava. "Obrigado por deixar." O jantar terminou devagar. Quando ele a levou de volta, parou o carro em frente à casa dela. Desceu, pegou a cadeira do porta-malas, posicionou. Abriu a porta do carro. Ela colocou a mão no ombro dele para se transferir. Um gesto prático que havia feito antes com outras pessoas, mas que agora, com a proximidade entre eles, tinha uma qualidade diferente. Quando estava sentada na cadeira, as mãos dela ainda estavam nos ombros dele por um segundo mais do que o necessário. Os olhos dos dois no mesmo nível, a distância pequena. Nenhum dos dois disse nada. Heitor ergueu levemente a mão, afastou um fio de cabelo que havia caído no rosto dela, devagar, com o tipo de cuidado que não é nervoso. Vitória ficou imóvel. A mão dele desceu pelo rosto dela até o queixo, levantando levemente. A distância entre eles era de um movimento. Então, a luz interna da casa acendeu. Heitor se afastou com naturalidade, sem susto, sem pressa que traísse intenção. Vitória respirou. "Meu pai chegou", ela disse baixo. "Eu vi. Você precisa ir." "Eu sei." Mas ele ficou ali por mais um segundo, olhando para ela com aquela expressão que ela ainda não tinha nome completo, mas que reconhecia de cor. "Vitória." "Isso vai ficar complicado antes de ficar simples", ele disse. "Você sabe disso." "Sei." "E você não quer ir embora?" Não era pergunta. "Não", ela confirmou. Heitor assentiu. "Então eu apareço amanhã." Ela quase sorriu. "Você não perguntou?" "Não", ele confirmou. "Porque sei a resposta." E foi. Vitória ficou olhando para o carro sair até ele virar na esquina. Depois, respirou fundo, entrou em casa. Augusto estava na cozinha com um copo na mão. A empresa havia parado de crescer e começado a encolher. Ela havia notado. Só ainda não havia perguntado o tamanho. "Você saiu", ele disse. "Fui ao museu." "Com quem?" "Com uma amiga." O silêncio durou um segundo. "Tudo bem", ele disse, e voltou para o copo. Vitória foi para o quarto. Ficou olhando para o teto por um longo tempo. Havia algo que seu pai escondia, e havia algo que ela estava escondendo do pai. Dois segredos no mesmo teto. Por quanto tempo, ela não sabia. 3 semanas depois, Augusto chamou Vitória para o escritório. Ela entrou e percebeu a diferença antes de ele falar. A mesa, que sempre tinha contratos e documentos, estava limpa, do jeito que fica quando não há mais o que assinar. Augusto ficou olhando para a janela por um momento. "Eu preciso te contar uma coisa." "Pai." "Deixa eu terminar." Ela ficou quieta. "Nós estamos falidos." O silêncio que veio depois
era diferente dos outros. E isso tem nome, ele continuou. Heitor. Ela não respondeu na hora. A empresa fechou, ele disse. Os contratos, os investidores, tudo. E o tratamento? Ele desviou o olhar. Eu não posso mais pagar. O peso daquilo levou alguns segundos para chegar. Não raiva, não de Heitor. Ela havia entendido fazia tempo que mercado não tem culpa, e empresa boa ganha clientes de empresa menos boa. Mas havia a perda. A chance real que os médicos haviam descrito com aquela cautela de quem não quer criar esperança demais, mas não pode esconder que existe. O tratamento que precisava de continuidade. Sem ele, voltava ao zero. Vitória não chorou na frente do pai, mas na hora em que chegou ao quarto, as lágrimas vieram, não de raiva, não de resignação, do tipo que vem quando alguma coisa que você havia permitido querer some, antes de você ter a chance de saber se seria real. Naquela noite, ela ficou acordada pensando, e na manhã seguinte, tomou uma decisão. Foi à empresa de Heitor. Havia uma camada de orgulho a atravessar, a filha do rival chegando até ele por necessidade. Mas ela foi porque havia necessidade real e porque Heitor era o único que poderia ajudar. Esses eram os fatos. O resto era camada desnecessária. Na recepção, a secretária olhou para ela com aquela expressão de quem está calculando se a visita era esperada. Posso ajudar? Preciso falar com o senhor Heitor. Ele está em reunião e sem agendamento. Vitória Ferraz. Ela disse, interrompendo a secretária. A secretária interfonou imediatamente. Do outro lado, manda subir, ele disse imediato. As portas do elevador se abriram no andar correto. Vitória saiu. E então viu. A entrada para o escritório era por uma escada. 4 degraus, sem rampa. Ficou parada. 1 minuto. 2, 5. Não havia como subir. No escritório, Heitor interfonou. Ela não subiu ainda? Subiu sim, senhor. Já faz uns 5 minutos. Alguma coisa se encaixou. Ele se levantou, foi até a porta, abriu e a encontrou ali, parada diante dos degraus, com aquela expressão de quem estava esperando sem fazer drama disso. Me desculpa, ele disse, na hora. Não tem problema. Tem, ele respondeu. Não quero mais ninguém passando por isso aqui. Desceu os degraus e ficou ao lado da cadeira. Posso? Ela assentiu. Heitor a pegou no colo com cuidado, não com o excesso de cuidado que paralisa, mas com a atenção específica de quem está presente no que está fazendo. Subiu os degraus, entrou no escritório, a colocou na cadeira que havia no lado interno. Espera. Voltou, pegou a cadeira de rodas, subiu, posicionou ao lado. Ela se transferiu. Heitor puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. O que a filha de Augusto Ferraz faz aqui? Ela contou tudo. A falência. O tratamento que havia parado. Os meses anteriores assistindo o pai se fechar sem entender o tamanho do que estava acontecendo. Em nenhum momento culpou Heitor. Ele ouviu sem interromper. Eu liguei para ele no passado, Heitor disse quando ela terminou. Propus uma sociedade. Ele não quis. Ele é um egoísta, ela disse baixo. Mesmo sabendo que eu perderia minhas chances, ele escolheu o orgulho. Que chances? Ela respirou fundo. De andar. Silêncio. Eu fazia um tratamento. Os médicos disseram que eu tinha uma pequena chance de voltar. Mas agora ela não terminou. Eu sinto muito, ele disse, a voz mais baixa. Eu não queria causar isso. Não é culpa sua, ela disse olhando para ele. Entendo como o mercado funciona. O que eu não entendo é o orgulho do meu pai. Seu pai sabe que você está aqui? Não. Ele ficaria furioso. Fica trancado no escritório o dia todo. Ela olhou para a janela por um segundo. Na verdade, nunca notou muito o que diz respeito a mim. Desde o acidente ele se isolou.
Me olha com pena, como se eu tivesse morrido naquele dia. Eu gostaria de saber mais sobre você, Vitória Ferraz. Ela soltou um pequeno ar que quase era um riso. O que um homem como você quer saber de uma cadeirante falida? Se possível, tudo, ele respondeu. Ela olhou para ele, por um segundo a mais. E então começou. Contou do acidente, da estrada, da noite, do impacto, do motorista que não sobreviveu, da vida dividida em antes e depois, com aquela precisão de quem já narrou aquilo para si mesma tantas vezes que as palavras saem sem peso extra. Tinha 15 anos. Heitor escutava com aquele olhar que não desviava. Eu tinha 18, ele disse depois de um tempo. Meu pai morreu em um acidente de carro também. Ela levantou o olhar. Ela continuou, mencionando o local. E o tempo parou, por um segundo inteiro. Heitor ligou os pontos ali na hora, sem aviso, como quando você está olhando para um quebra-cabeça e de repente a imagem toda aparece antes que você perceba que estava procurando. O local que ela disse, o acidente do pai, a data, ele não deixou transparecer, nem no olhar, nem na postura, nem na respiração. Eu preciso ir, ela disse, mais baixo. Eu vou te fazer uma proposta, ele disse, a voz firme. Posso custear o tratamento, até que vocês se reergam. Não, Vitória, mais firme. Não é caridade, é uma escolha. E eu não aceito um não como resposta. Ela respirou fundo. Tudo bem, ela disse. Eles se despediram. Heitor a levou pelos degraus, posicionou a cadeira, e quando ergueu os olhos, não desviou o olhar dela por um segundo mais longo do que as outras vezes. Ela estava próxima. O rosto dele próximo ao dela. A distância que existe quando você acaba de colocar alguém na cadeira e ainda está de frente, sem ter se afastado completamente. Vitória ficou quieta. Heitor ficou quieto. Um segundo. 2. Depois ele se endireitou, se afastou, acompanhou até o elevador, desceu com ela, esperou o carro do lado de fora, abriu a porta, ajudou ela a entrar, guardou a cadeira no porta-malas. Eu te ligo, ele disse. O carro partiu. Heitor ficou parado na calçada. Depois, voltou para a sala, para a janela. Havia algo que ela não sabia. Quando ela disse o local do acidente, ele entendeu. Com uma clareza que não permitia dúvida. O carro que havia batido no dela, que causou o acidente, que mudou a vida dela para sempre. Foi o pai dele, e o pai dele morreu naquele mesmo acidente. Heitor passou a mão no rosto. Ele precisava contar. Sabia disso. Mas contar aquilo podia ser o fim de tudo. E não contar também era impossível. Porque não era homem de meia-verdade. Nunca havia sido. O tratamento começou na semana seguinte. Vitória havia contado ao pai apenas o suficiente. Os pagamentos estavam garantidos por alguns meses. Havia conseguido um patrocínio através de um programa de saúde. Era mentira, mas era o tamanho de mentira que a situação exigia. Augusto não perguntou muito. Havia passado para aquela fase em que as perguntas parecem custar mais do que as respostas valem. A clínica ficava num bairro diferente do habitual. 3 sessões por semana, terça, quinta e sábado. A fisioterapeuta chamava Priscila, 40 anos, direta, a voz de quem trabalhou anos com pessoas que não querem pena e aprendeu que a melhor forma de respeitar isso é tratar o corpo como o que é, um sistema que pode ser trabalhado. Na primeira sessão, Priscila explicou o processo. Não prometo nada, ela disse com aquela objetividade que era quase refrescante. O que faço é criar condições para que o corpo responda, se tiver como responder. O resto é biologia. Eu sei, Vitória disse. Estive aqui antes. Então sabe que paciência não é opcional. Sei. Bom. Priscila bateu palmas uma vez, seca. Vamos ao trabalho. Heitor ligava toda noite. Não era combinado. Aconteceu na primeira semana. Ele ligou depois das 9, perguntando como havia sido a sessão. Ela respondeu.
Falaram por 40 minutos sobre coisas que não eram a sessão. Na segunda semana virou hábito. Na terceira, rotina. Você ficou com raiva hoje? Ele perguntou certa noite. Do quê? Da fisioterapeuta. Você tem aquele tom quando alguma coisa te desafiou e você não quer admitir que desafiou. Ela ficou quieta por um segundo. Ela me pediu para tentar um movimento que eu já tentei 200 vezes. E você tentou de novo. Tentei. Como foi? Do mesmo jeito. Então você fica brava porque tentou e não funcionou? Ou porque ela continua pedindo para tentar? Vitória ficou olhando para o teto do quarto. Não sei, ela disse, com uma honestidade que saiu antes que ela pudesse filtrar. Talvez seja os dois, ele disse. E talvez nenhum dos dois seja errado. Ela ficou com aquilo por um momento. Você é irritante, ela disse. Eu sei. Não é elogio. Eu sei isso também. Havia uma leveza naquela troca que ela aprendeu a reconhecer como característica da relação entre os dois. O tipo que só existe quando você está confortável o suficiente para discordar sem que isso signifique algo além de discordância. Ele não contou sobre o acidente. Numa tarde de sábado, perfeito. Você identificou exatamente o problema. O texto está fragmentado demais, quebras curtas. Isso tira a emoção contínua e deixa com cara de IA. Agora, vou reescrever mantendo tudo que você construiu, mas com narração fluida mais natural, ainda cinematográfica, sem perder intensidade. Até que um dia, Heitor tomou coragem. Mandou uma mensagem simples. Eu quero te ver. Ficou alguns segundos olhando a tela antes de completar. Preciso falar com você pessoalmente. Vitória leu. Uma vez. Depois outra. Sobre o quê? A resposta demorou um pouco mais. É sério. E delicado. Mas alguns segundos se passaram. Eu gostaria que fosse na minha casa. Ela ficou parada com o celular na mão, por um tempo maior dessa vez. Antes que pudesse pensar demais, outra mensagem apareceu. Antes que você interprete mal. Eu só quero que a gente converse em um lugar onde não tenha ninguém por perto. Eu preciso te contar algo. Aquilo despertou nela uma mistura difícil de explicar. Curiosidade, um leve desconforto, mas acima de tudo, confiança. Tudo bem. Naquela noite, Heitor foi buscá-la. O carro parou em frente à casa. As luzes estavam acesas, mas não havia movimento algum. O pai não viu, não percebeu. Ele desceu, contornou o carro e abriu a porta para ela como sempre fazia. Se inclinou com cuidado, segurou-a com naturalidade, como se aquilo já fosse parte dele, e a acomodou no banco. Depois, guardou a cadeira. O caminho foi silencioso, mas não era um silêncio vazio. Era carregado. Na casa dele, tudo parecia ainda mais amplo do que ela lembrava. Organizado, quieto demais. Ele a levou até a sala, posicionou a cadeira com cuidado. E por um instante, não se sentou. Andou alguns passos. Voltou. Passou a mão pelo rosto. Só então sentou de frente para ela. Como está o tratamento? Está indo bem, ela respondeu com um pequeno sorriso. Melhor do que eu imaginava. Obrigada. Ele assentiu, mas não sorriu. Vitória percebeu. Estou curiosa. O que você queria falar de tão urgente comigo? Heitor respirou fundo e pela primeira vez desde que ela o conhecia, hesitou. Eu preciso te contar uma coisa. O ar da sala mudou. Sobre o seu acidente. O olhar dela mudou na mesma hora. O que tem? Ele passou a mão no rosto, rápido, como quem tenta organizar pensamentos que não se encaixam fácil. Naquele dia, no meu escritório, quando você me contou o lugar, eu liguei os pontos. Vitória ficou imóvel. Heitor, o carro que bateu no seu, ele disse direto, era do meu pai. O mundo dela pareceu parar. Os olhos perderam o foco por um segundo. A respiração encurtou. Não,
Saiu baixo, quase sem voz. Não, agora olhando para ele. Ele morreu naquele acidente, Heitor continuou, a voz firme mas carregada. E eu não sabia, só entendi naquele dia. O silêncio que veio foi pesado, denso. Vitória não reagiu de imediato. Ficou ali parada, tentando processar algo grande demais para caber de uma vez. Os olhos começaram a encher, não de raiva, de choque. Então, ela engoliu seco. Você está pagando meu tratamento por culpa? Ele se moveu na mesma hora. Se aproximou. Se ajoelhou na frente dela. Levantou o rosto dela com delicadeza. O polegar firme, mas cuidadoso. Não. A resposta veio sem hesitação. Eu não estou fazendo isso por culpa. Os olhos dele não fugiram dos dela. Eu estou fazendo isso porque desde aquela noite eu não consegui tirar você da minha cabeça. O silêncio mudou. Porque eu pensei em você todos os dias. Porque quis te ver de novo desde o momento em que te deixei naquele salão. Porque quando você entrou naquele escritório, eu entendi que não era só curiosidade. Os olhos dela começaram a brilhar. E porque eu quero você perto, ele completou, mais baixo. Essa é a verdade. Ela não respondeu. Mas o olhar dela disse tudo antes das palavras. Heitor se aproximou devagar. Deu espaço, ela não recuou. O beijo veio, calmo no começo, mas carregado de tudo que tinha sido guardado até ali. E dessa vez, nenhum dos dois interrompeu. O beijo se intensificou, não só pelo desejo, mas pela mistura de sentimentos que finalmente encontravam saída. Raiva, culpa, confusão e algo maior que tudo isso. Ele a puxou para mais perto, firme, seguro. E então a ergueu da cadeira, com naturalidade, como se aquilo já fosse parte dele. Sentou ela no colo. O corpo dela encaixado no dele. Quando se afastaram, as testas permaneceram encostadas, a respiração ainda misturada. Eu nunca... Ela começou, mais baixa. Eu não tenho pressa, ele disse, interrompendo com suavidade. E não havia dúvida na voz dele. Naquela noite, não aconteceu mais nada. Eles ficaram ali, conversando por horas. E eu fiquei com medo, ele admitiu em um momento. Medo de te perder, de você olhar para mim e só ver o que aconteceu. Vitória balançou a cabeça devagar. Aquilo foi passado. Uma coincidência que cruzou nossos caminhos. Nenhum de nós tem culpa. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Mais leve, mais certo. Mais tarde, ele a levou para casa. O caminho foi silencioso de novo, mas agora confortável. Quando o carro parou, ele desceu, abriu a porta e a ajudou, como sempre, mas dessa vez demorou um pouco mais antes de se afastar. Eu quero mais noites como essa, ele disse, e não quero mais esconder o que sinto nem o que somos. Ela o olhou direto. E o que você sente por mim, Heitor, e o que somos? Ele ficou em silêncio por um segundo, como se realmente não encontrasse a palavra certa. Então pegou a mão dela e levou até o peito. Algo que eu ainda não sei dar nome, disse baixo, mas que está aqui. E você, Vitória Ferraz, você é minha e eu sou seu. O coração dele batia forte sob a mão dela. E dessa vez, ela sentiu antes mesmo de entender. Você já teve uma conversa que mudou tudo e que só aconteceu porque alguém teve coragem de ser honesto quando seria mais fácil ficar quieto. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Não de forma dramática, sem declaração, sem conversa específica, onde os dois disseram o que eram um para o outro. Era mais sutil do que isso. Era o jeito como ele chegava. Antes, havia um cuidado discreto. Agora, tinha um extra. A mão que ficava um segundo a mais quando a ajudava a se posicionar. O jeito como ficava mais perto do que o necessário quando estavam lado a lado. Naquela mesma semana, Heitor decidiu ligar. Augusto atendeu do outro lado. A voz estava diferente, mais baixa,
cansada, mas sóbria. O que você quer, Heitor? Não havia agressividade, só desgaste. A proposta ainda está de pé, ele respondeu direto. E eu quero conversar com você pessoalmente. Houve uma pequena pausa. De homem para homem, o silêncio que veio não foi de confronto, foi de cálculo. Dessa vez, o orgulho não falou mais alto. Augusto soltou o ar devagar. Tudo bem? E desligou. Não havia mais empresa, não havia mais dinheiro. E, principalmente, não havia mais espaço para negar. No dia seguinte, ele foi até o escritório de Heitor. O ambiente era outro, mais moderno, mais imponente, mas o peso entre os dois continuava o mesmo. Heitor não rodeou. Foi direto ao ponto. Eu quero uma sociedade. Heitor disse antes que Augusto terminasse de sentar. Participação menor no começo. Possibilidade de crescimento. Você tem experiência e visão de mercado. E eu prefiro você do meu lado. Augusto ficou olhando para ele. Você ainda acredita nisso? Acredito em resultado. E você tem potencial. O silêncio se estendeu, mas era de decisão, não de tensão. Eu fui imaturo, Augusto disse por fim. Agi como um menino, não como um homem de negócios. O mercado é assim, empresas fecham, outras crescem. Eu não soube me reinventar. Heitor apenas ouviu. Então os dois apertaram as mãos. Mas Heitor não soltou na hora. Tem mais uma coisa, ele disse. Agora como homem, não como sócio. Augusto levantou o olhar. Eu gosto da sua filha, Heitor disse direto. Gostei desde o dia que vi ela naquele baile. E quero que você saiba disso. E espero que aprove. O silêncio que veio foi diferente de todos os outros que havia existido entre os dois. Augusto analisou, não com raiva, não com o orgulho ferido, como homem. Você é um homem melhor do que eu fui, Augusto disse por fim. E ela merece ser feliz. Heitor assentiu, sem sorriso, mas com algo mais forte, respeito. E pela primeira vez, os dois estavam do mesmo lado. Naquela noite, Heitor foi até a casa de Vitória. Augusto estava no corredor quando ele chegou. Os dois homens se viram. Heitor, Augusto disse, com uma neutralidade que era, na verdade, a coisa mais próxima de aceitação que ele conseguia emitir. Augusto, Heitor respondeu. Uma pausa. E então, Augusto se afastou pelo corredor sem mais conversa. Vitória havia visto a cena da entrada da sala. O que foi aquilo? Ela disse. Uma conversa que tivemos hoje. Sobre o quê? Heitor caminhou até ela, parou na frente da cadeira, se ajoelhou no mesmo nível dos olhos dela. Sobre trabalho, ele disse. E sobre você. Você falou com ele. Falei. E ele disse que você merece ser feliz. Vitória ficou com aquilo por um longo segundo. Os olhos ficaram um pouco mais brilhantes. Isso foi dele? Foram as palavras dele. Ela ficou quieta. Depois levantou a mão e colocou no rosto de Heitor. Aquele gesto que havia se tornado reconhecível entre os dois. A linguagem deles para o que ainda não tinha nome completo. A mão dela no rosto dele. Os olhos dos dois no mesmo nível, a distância que era de um movimento. Desta vez, não houve interrupção. O beijo foi calmo, não apressado, não tentativo. Do tipo que nasce depois de muito tempo sendo contido, não pela falta de querer, mas porque havia coisas precisando ser resolvidas antes. E agora estavam. E ficaram assim por um momento. A testa dele na dela, a mão dela ainda no rosto dele, a casa quieta ao redor. As semanas passaram, e pouco a pouco tudo foi encontrando um novo lugar. Heitor e Augusto passaram a trabalhar juntos. No começo, ainda existia certa distância, resquícios do que tinham sido. Mas com o tempo, isso foi dando lugar a algo mais sólido. Não eram mais rivais, agora estavam do mesmo lado, construindo juntos. Enquanto isso, Vitória e Heitor seguiam no próprio ritmo.
Se viam com frequência, conversavam, se descobriam aos poucos, sem pressa, sem precisar forçar nada, como tinham prometido. Entre eles existia um acordo que nunca chegou a ser dito em voz alta. O acidente não voltaria a ser assunto, não porque tinha sido esquecido, mas porque dali em diante eles tinham escolhido seguir em frente. As semanas seguintes foram diferentes das anteriores. Isabela apareceu na casa de Heitor com um café da padaria, 2 copos, e o jeito específico de quem tem algo a dizer, mas vai deixar a situação se revelar primeiro. Você está diferente, ela disse. Todo mundo fica me dizendo isso, porque é verdade. Ela tomou um gole. Ela está vindo hoje? Às 3. Isabela assentiu com aquele sorriso quieto. Eu gosto dela. Você mal a conhece. Conheço o suficiente e conheço você. O que ela faz com você é diferente do que qualquer pessoa fez antes. Heitor ficou olhando para a irmã. Você vai fazer um discurso? Não, ela disse, levantando com o copo. Só queria que você soubesse que eu aprovo, caso algum dia você resolva perguntar minha opinião. Você nunca espera ser perguntada. É uma característica minha, ela confirmou, e foi embora. Na clínica, as sessões continuavam. Cada terça, cada quinta, cada sábado, eram uma sequência de tentativas, ajustes, tentativas novamente. Numa sessão de quinta-feira, Priscila pediu o movimento de sempre. Vitória respirou fundo, concentrou. E então, pequeno, quase imperceptível, um movimento nos dedos do pé esquerdo. Ela travou. Você viu? Ela disse. Priscila se aproximou sem pressa. De novo, ela disse. Vitória tentou, e ali estava de novo, pequeno, real. Ela ficou olhando para o próprio pé como se estivesse vendo alguma coisa pela primeira vez. Não o pé, mas o que aquele pequeno movimento significava. Não era certeza, não era garantia, era começo. Naquela tarde, ela ligou para Heitor, antes de chegar em casa. Eu consegui mexer, ela disse quando ele atendeu. Os dedos do pé esquerdo. Ela continuou. É pouco. Mas é real. A voz dele, quando respondeu, era diferente das outras vezes. É o começo, ele disse. E o começo é o que importa agora. Ela ficou olhando para o para-brisa do carro, os olhos cheios de algo que não era tristeza. Eu quero te ver, ela disse. Eu já estou saindo. Quando chegou, ela ainda estava no carro. Ele abriu a porta, se ajoelhou no nível dela e ficou assim olhando para ela com aquele olhar que não precisava de palavra. Ela colocou a mão no rosto dele. Ele colocou a mão sobre a dela. É o começo, ela disse, repetindo. É o começo, ele confirmou. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou por algo que não era perda, era esperança. Do tipo que não pede permissão para existir. Do tipo que aparece pequeno e cresce devagar, e que uma vez que chega com raiz, não dá mais para fingir que não veio. Heitor ficou ali enquanto durou, sem pressa, sem dizer que ia ficar bem, só ficando. Um dia, no fim da tarde, eles estavam juntos quando Vitória falou, quase como quem revela algo guardado há muito tempo. Eu sempre tive o sonho de casar. Heitor olhou para ela com atenção, sem interromper. Ela respirou fundo antes de continuar. E eu gostaria que fosse com você. O silêncio entre os dois não foi de surpresa. Foi de entendimento. Ele sustentou o olhar dela por um segundo a mais, como se estivesse confirmando algo que já sabia. É um bom sonho, ele disse, com um leve tom de reflexão. Arriscado, mas um bom sonho. Ela sorriu de leve. Então? Heitor não desviou. Eu gostaria de torná-lo realidade. Vitória franziu a testa, quase desconfiando. Você está me pedindo em casamento, Heitor? Ele soltou um pequeno sorriso, daquele jeito tranquilo que era só dele. Na verdade, foi você que pediu primeiro.
Ela riu baixo, sem conseguir esconder, e ele se inclinou. O beijo veio calmo, seguro, como tudo entre eles tinha se tornado. Não era impulso, era decisão. Quando se afastaram, ela ainda estava próxima, os olhos nos dele. Eu tenho mais um sonho, ele respondeu sem hesitar, como se aquilo já fosse parte da vida dele. Diga, minha mulher. Ela respirou fundo. Eu quero que a minha primeira vez seja depois do casamento. Heitor não demonstrou surpresa. Apenas se aproximou mais, encostando a testa na dela. Como eu te disse da primeira vez que nos beijamos, falou baixo. Eu repito, eu não tenho pressa. E não tinha mesmo. O casamento aconteceu 4 meses depois. Não foi grandioso, mas foi cheio de significado. Augusto levou a filha até o altar, empurrando a cadeira com firmeza, as mãos seguras e os olhos carregados de algo que ele nunca tinha conseguido demonstrar antes. Dessa vez, não havia pena, só orgulho. Isabela estava emocionada, tentando disfarçar, sem sucesso, e quando Vitória encontrou o olhar de Heitor no meio de tudo aquilo, soube. Tinha escolhido certo. Quando Vitória chegou na altura de Heitor, os dois ficaram olhando um para o outro por um segundo antes que o celebrante começasse. Você ficou nervoso essa manhã, ela disse baixo. Não fiquei. Isabela me contou. Ele ficou quieto. Ela não sabe guardar segredo. Achei adorável, ela disse. E o celebrante começou antes que ele pudesse responder. Eles disseram sim. E dessa vez não era sobre promessa. Era sobre certeza. Na hora do buquê, Vitória sorriu antes de jogar. Foi Isabela quem pegou, arrancando risos e alguns comentários ao redor. A noite seguiu leve, feliz, exatamente como deveria ser. E depois veio a lua de mel. Um lugar tranquilo, afastado de tudo, sem horários, sem interrupções, como se o mundo tivesse desacelerado só para eles. No quarto, o silêncio era diferente, mais íntimo, mais verdadeiro. Heitor se aproximou devagar, como sempre fazia, respeitando o tempo dela, deixando espaço, mas nunca distante. Então a pegou no colo, com cuidado, do mesmo jeito da primeira vez. Mas agora havia algo a mais. Não era só gesto, era intimidade, confiança, pertencimento. Ele a levou até a cama sem pressa, como se cada segundo importasse. E importava. Não havia urgência entre eles, nem dúvida, só descoberta. Cada toque vinha com intenção. Cada aproximação carregava significado. Heitor foi exatamente como ela precisava que ele fosse. Paciente, atento, presente em cada detalhe. Como se aquele momento não pudesse ser apressado, apenas vivido. E para Vitória, foi. Porque não era só sobre a primeira vez, era sobre com quem, sobre ser vista de verdade, sem pena, sem pressa, sem medo. Naquela noite, não foi sobre corpo, foi sobre escolha, sobre se permitir, sobre confiar, sobre amar. E pela primeira vez, em todos os sentidos, ela se sentiu completa, não como responsabilidade, não como alguém a ser protegido, mas como mulher. Eu te amo, ela disse. Simples, do jeito que as coisas mais verdadeiras saem. Heitor ficou em silêncio por um segundo. Eu sei, ele disse. Ela deu uma risada baixa. Você podia retribuir. Posso, ele confirmou. Mas você já sabe. Quero ouvir mesmo assim. Ele ficou olhando para ela. Eu te amo. Ele disse com aquela voz mais baixa, que era a versão dele das coisas que custavam mais do que as outras. Desde antes de saber o nome disso, os primeiros meses de casamento foram para Vitória uma descoberta contínua de coisas que ela não sabia que queria até ter. A xícara dele sempre ao lado da dela, na bancada da cozinha. Ele bebia café forte, ela bebia chá, e havia algo naquelas 2 xícaras, no mesmo lugar toda manhã, que era silenciosamente a coisa mais doméstica e mais significativa ao mesmo tempo.
O jeito como ele lia, sentado numa cadeira com as pernas esticadas sobre o puff, o livro numa mão, o celular esquecido no outro cômodo, completamente fora do mundo por uma hora. Ela havia descoberto aquilo por acidente, numa tarde em que entrou na sala sem avisar. Ficou olhando por um momento antes de ele perceber. "Você está me espiando", ele disse sem tirar os olhos do livro. "Estou observando." Ele deixou escapar aquele som que não era bem um riso, mas que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente dele. "Vem aqui", ele disse, abrindo espaço sem largar o livro. Ela foi. Ficaram lado a lado, ele com o livro, ela com o notebook, no silêncio específico de duas pessoas que aprenderam a compartilhar espaço sem precisar preenchê-lo. Uma hora assim valia mais do que muitos jantares e conversas. Augusto havia mudado, não de forma dramática. As mudanças reais raramente são. Mas havia uma diferença no homem que ia ao escritório de Heitor toda semana para trabalhar na sociedade e o homem que fechava portas e bebia em silêncio. Ele havia voltado. Não para o que era antes, para algo diferente, mais honesto. O Augusto que sobrou depois que o orgulho ficou sem base para se sustentar era surpreendentemente mais fácil de estar perto do que o Augusto protegido pela armadura da empresa. Vitória percebeu aquilo numa tarde em que o pai apareceu na casa deles sem avisar. "Vim ver se precisam de alguma coisa", ele disse, parado na entrada. Era uma desculpa. Os dois sabiam. "Entra, pai", ela disse. Ele entrou. Ficou na sala por uma hora, tomou café, conversou sobre coisas pequenas, a obra que a construtora estava começando, uma rua bloqueada. Quando foi embora, Heitor ficou na janela, olhando o carro sair. "Ele está tentando", Vitória disse, chegando ao lado. "Está", ele confirmou. "Você deu espaço para isso." "Ele é seu pai", ele disse. Simples, e era suficiente como explicação. Isabela aparecia com a frequência de quem não foi convidada, mas também não foi desconvidada. Trazia café, trazia opiniões, trazia histórias sobre a própria vida que Vitória ouvia com genuíno interesse, porque Isabela era o tipo de pessoa cuja vida nunca era previsível. Numa tarde, as duas estavam na varanda enquanto Heitor trabalhava. "Você sabia que ia casar com ele?" Isabela perguntou. "Não quando nos conhecemos." "Quando?" Vitória pensou por um segundo. "Quando ele ficou no carro parado na frente da clínica esperando", ela disse. "Não arrancou quando eu entrei. Ficou olhando para mim com aquela expressão." "Qual expressão?" "De quem não está indo a lugar nenhum. Não com pressa, só presente." Isabela ficou quieta por um momento. "Ele foi sempre assim", ela disse, "com as coisas que importam. Mas com você é diferente. Nunca vi ele assim com mais ninguém." E as duas ficaram na varanda com as xícaras na mão e o sol da tarde chegando pelos galhos. Heitor tinha um hábito que Vitória descobriu por acidente no 3º mês de casamento. Toda sexta-feira, quando chegava do trabalho, ele parava na porta do cômodo onde ela estava antes de entrar. Não batia, só parava. Era uma fração de segundo. O tempo de ver o que ela estava fazendo, onde estava, como estava. Depois, entrava como se nada tivesse acontecido. Ela havia notado na segunda vez e ficou quieta por semanas, esperando para ver se era hábito ou coincidência. Era hábito. Numa sexta-feira, ela esperou. Ele parou na porta do escritório dela, como de costume. "Eu sei que você faz isso", ela disse, sem tirar os olhos do monitor. Silêncio. "Faz o quê?", ele disse. "Para na porta antes de entrar." Ele ficou quieto por um segundo. "E você só está mencionando agora?" "Estava coletando dados", ela respondeu, para ter certeza antes de concluir. Ele entrou, foi até a cadeira do lado, beijou os lábios dela rapidamente e se sentou. "E a conclusão?"
Que você verifica se estou bem antes de entrar, ela disse. Todo dia. Ele ficou olhando para ela. Não é grande coisa, ele disse. É, ela respondeu, com aquela firmeza que era a forma dela de não aceitar diminuição. Para mim é. Heitor ficou olhando para ela por um segundo. Depois se levantou e se ajoelhou na frente da cadeira só para ficar no nível dos olhos dela. Eu sempre vou verificar, ele disse. Não porque preciso, porque quero. Ela ficou com aquilo. Eu sei, ela disse por fim. Ele ficou ali por um momento. Ela colocou a mão no rosto dele, como sempre fazia. E ficaram assim no escritório dela, à tarde chegando pela janela, a casa com o barulho específico de lugar que tem vida dentro. Você já encontrou alguém que não te viu apesar da cadeira, mas que sequer percebeu a cadeira, porque o que estava vendo de verdade era você. O tempo passou, devagar, consistente, em rotinas que se tornam pertencimento. E então, numa manhã de segunda-feira, Vitória ficou parada na frente do espelho do banheiro por mais tempo do que o habitual, com um teste na mão. Ficou ali por um longo momento. Depois foi até a porta do escritório de Heitor, bateu uma vez e abriu. Ele estava lendo alguma coisa. Levantou os olhos, ficou olhando para ela, para o teste na mão. Ficou em silêncio. É sério? Ele disse. É. Ela respondeu. Ele se levantou devagar. Caminhou até ela. Se ajoelhou na frente dela. Colocou a mão na barriga, ainda discreta. Você tem noção do que está fazendo comigo? Ele disse baixo. Ela riu. Melhorando sua vida. É, ele confirmou, olhando para ela com aquele olhar de sempre. Meses depois, o choro de um bebê preencheu a casa. Uma menina. Forte, saudável, com aquela expressão séria de recém-nascida que parece estar avaliando tudo ao redor. Heitor a segurou pela primeira vez com aquele cuidado que ninguém imaginaria num homem da postura dele. Mãos firmes, atenção total, o rosto de quem está recebendo algo irreversível. Vitória observava da cama, com aquele olhar, o mesmo desde a primeira vez. Augusto apareceu na tarde daquele mesmo dia. Ficou na porta do quarto por um segundo antes de entrar. Foi até a cama. Ficou olhando para a neta por um longo momento. Depois, olhou para a filha. Havia algo diferente no rosto dele. Não a culpa de sempre, não a pena de sempre. Era outra coisa, mais limpa. Ela parece com você, ele disse. Você acha? A testa, o jeito de olhar. Uma pausa. O jeito de não precisar de explicação para estar certo. Vitória ficou com aquilo. Era a coisa mais próxima de uma declaração de amor que o pai havia conseguido em anos. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. E ficaram assim por um momento. Pai, filha, a geração nova nos braços de Heitor do outro lado do quarto. Na clínica, as sessões continuaram. Numa tarde de terça, numa sessão como tantas outras, Priscila pediu o movimento. Vitória respirou fundo, concentrou, e o movimento veio. Não só os dedos, o pé inteiro. Priscila ficou parada por um segundo. De novo, Vitória tentou, e o pé se moveu de novo. Ela ficou olhando para ele como se estivesse vendo alguma coisa pela primeira vez. Não era certeza, não era garantia. Era começo. Naquela tarde, ela ligou para Heitor antes de chegar em casa. Eu consegui mexer o pé, ela disse quando ele atendeu. O pé inteiro. A voz dele, quando respondeu, era diferente das outras vezes. Eu estou muito feliz por você, meu amor, ele disse. Meses depois, na clínica, numa sessão como tantas outras que não eram como as anteriores, Vitória ficou de pé pela primeira vez em mais de 8 anos. Durou 30 segundos. Priscila estava do lado, as mãos prontas, mas sem segurar. Vitória ficou de pé. Olhou para a frente e então olhou para baixo, para os próprios pés no chão, com a expressão de quem não tem certeza se está sonhando. Depois sentou de volta na cadeira.
30 segundos, Priscila disse. 30 segundos, ela repetiu. Semana que vem tentamos 1 minuto. Vitória assentiu. Mas havia algo no rosto dela que não era sobre o próximo passo. Era sobre esse, sobre os 30 segundos de pé. Sobre 8 anos de não desistir quando seria razoável desistir. Ela não contou para Heitor naquela noite. Esperou. Numa tarde de domingo, Heitor estava na cozinha. Ela entrou. Parou na entrada da sala. E ficou de pé. Heitor a viu. Ficou imóvel na entrada da cozinha com a xícara na mão, sem fazer nenhum movimento que pudesse quebrar aquilo. Isabela, que estava ao lado, ficou quieta com a mão na boca. A menina, que ainda não entendia bem o que estava acontecendo, ficou olhando para a mãe com aquela expressão séria que era a expressão dela. Vitória ficou de pé por 30 segundos, depois sentou de volta na cadeira. Sem drama, sem cena. Olhou para Heitor. Ele havia largado a xícara em algum momento. Caminhou até ela. Se ajoelhou na frente da cadeira, pela mesma milionésima vez. Mas desta vez ela levantou a mão dele e colocou sobre o rosto dela. Você viu, ela disse. Vi, ele confirmou. E foi maravilhoso. Mas você já havia vencido muito antes disso. Ela ficou com aquilo, porque era verdade. Havia vencido quando decidiu não deixar que o mundo que não havia determinasse quem ela era. Havia vencido quando entrou naquele salão e ocupou sua mesa como se tivesse tanto direito a estar ali quanto qualquer outro. Venceu quando um homem estendeu a mão e ela segurou, não porque era fácil, mas porque era certo. Isabela, do outro lado da sala, ainda tinha a mão na boca, mas os olhos estavam sorrindo por cima. A menina foi até o pai, puxou a manga dele e disse com aquela seriedade de criança. A mamãe ficou em pé. Heitor olhou para a filha. Ficou, ele disse. Vitória. Ficou olhando para Heitor e para a filha com aquele olhar da primeira vez que se viram, o olhar de quem reconhece. Então estendeu a mão. Ele a segurou. Como havia segurado naquela primeira noite, quando a música começou e o salão inteiro parou. E dessa vez, como daquela vez, era completamente real. Você acompanhou uma história que não era sobre uma cadeira de rodas. Era sobre o que acontece quando alguém para de olhar para o que você carrega e começa a olhar para quem você é. Vitória não foi amada apesar da cadeira. Foi amada porque era ela. E a cadeira era parte dela, da mesma forma que o sorriso, o jeito de pensar, a forma de discordar com calma e acertar mais vezes do que perde. Talvez você também já tenha carregado algo que o mundo usava para te diminuir. Talvez ainda carregue. Se sim, essa história é sobre você. Porque a maior vitória não foi ficar de pé. Foi nunca ter deixado que o mundo determinasse o que ela podia ser. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que ser visto de verdade, não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é o maior presente que existe. A história de Heitor e Vitória fala sobre a coragem de ocupar espaço quando o mundo insiste em reduzi-lo. E sobre o homem que parou no lugar certo, na hora certa, e perguntou se podia sentar. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Heitor e Vitória continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.